Era meia-noite, o noivo chegou. Que eles repararam que o azeite deles não era suficiente, eles quiseram comprar de quem tinha. E as que tinha falaram assim, não, agora vocês têm que dar um jeito aí. O Senhor está querendo romper, que Ele quer romper até os dias de hoje, uma religiosidade, porque tem dois tipos de cristão. O cristão que deixa o Espírito de Deus fluir, o cristão que fala de Cristo, mas a religiosidade não deixa acontecer. O que seria isso? Seria aqueles que dizem, eu preciso fazer um esboço. Eu preciso aprender mais. Não, você precisa ter coragem de se permitir Ele que mora dentro de você te ensinar. E assim você ensinar outras pessoas a receber a mesma palavra de cura, de libertação sobre a sua vida. Estamos, irmãos, com um trabalho de evangelismo que não sai. Não sai do lugar. Que não sai. E eu falo, irmãos, vá lá, chama quem quer fazer evangelismo. Marque o dia tal, chama quem quer participar com você do evangelismo. Não importa se você não sabe o que falar, o que você não sabe o que dizer, você sabe dar um abraço? Só que, irmãos, nós queremos só para nossa casa, para nossa família. E às vezes nós vamos na nossa casa, na nossa família, não temos nem coragem de falar de Cristo. Falamos mal, às vezes, até do parente, mas não falamos de Cristo. Ele nos chamou para representá-lo. Irmão, não perca tempo falando de alguém, perca tempo falando de Cristo. Não fique falando do outro ou de quem seja, não fique falando, fala de Cristo. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Fala de Cristo, fala para a tua família de Cristo, fala o quanto Ele ama, fala o quanto Ele quer abraçar, fala o quanto que Ele quer cuidar, não interessa, eles não estão ouvindo. Uma hora o romper de Deus vai acontecer e eles vão começar a ouvir aquilo que você está falando. Demonstre num abraço. Demonstre, irmãos, uma dedicação, demonstre. É fácil, não é? Porque nós, como humanos, tem momentos que a gente não quer fazer, mas, irmãos, Ele te chamou para fazer. Fale do amor, fale de Cristo. Não queira falar para alguém, sai desse pecado, se a pessoa nem sabe quem é Cristo. Apresenta Ele, mostra quem é Ele através da sua vida. Seja testemunha dentro da sua casa, do seu trabalho, de quem Ele é. Leva a luz para dentro do teu lar. Leva a presença dentro do teu lar. Não saia do culto sem levar Ele com você. Não ir na tua casa sem falar, entra comigo, Senhor. O Salmo 121 diz, eleva meus olhos ao monte, de onde vem o meu socorro vem daquele que é Criador do céu e da terra. Então leva Ele em tudo, irmão. Leva Ele para passear com você, leva Ele para comer um hambúrguer com você, leva Ele em tudo. Saia da tua casa para trabalhar e fala, vamos, Espírito de Deus. Hoje o ônibus vai estar lotado, mas vamos junto. Chame por Ele, clame por Ele, mude o ambiente. Não deixe o ambiente continuar o mesmo. Mude o ambiente da tua fraqueza, chame por Ele, clame por Ele. Muda esse ambiente, deixa a tua vida ser mudada, a sua vida ser transformada, que esses pensamentos que te afastam daquilo que Ele tem como objetivo na tua vida, manda embora. Fala para
o erro começou em alguma coisa comigo, ou eu não consegui atingir o que o Senhor queria. Senhor, fala comigo, me mostra. Senhor, como que eu chego naquela pessoa da minha casa com vício? Como que eu ganho essa pessoa para o Senhor? Meu Deus, me mostra. Senhor, aquela pessoa é tão difícil. Parece uma mula quando empaca, Senhor, mas eu sei que o Senhor rompe. Eu sei que o Senhor quebranta coração. Senhor, me ensina. Me ensina como a romper. Me ensina a dar a palavra certa, na hora certa, para essa pessoa saber que o cuidado é do Senhor. Você precisa, irmão, entender que estamos aqui para dizer, através dos nossos gestos e atitudes, que o mesmo Cristo que nos amou, Ele é capaz de amar qualquer outra pessoa que está ao nosso redor também. E quando eles começarem, irmãos, passar 2, 3, 4 anos, aí você vai lá e serve uma feijoada para eles. Não adianta eu chegar aqui no culto, irmãos, como eu muitas vezes fiz, e querer tirar a sujeira, a craca de dentro de você. Primeiro tem que mostrar quem é aquele capaz de limpar. Quem é aquele primeiro capaz de tirar aquela ferida, aquela machucadura. E depois vamos vivendo etapas, 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 até chegarmos. Não chega na casa de um católico e vai quebrar santa, não. Você não tem esse direito. Respeita a religião dessa pessoa. Respeita. Só mostra quem é teu Cristo. E o cuidado que Ele quer ter dentro daquela casa, naquele lar, deixa. Planta a sementinha e deixa Ele fazer. Quando eu vim para Cristo, eu lembro que nós tínhamos imagem, nós tínhamos tudo. As pessoas chegam, irmãos, é uma verdade. Isso é religiosidade. Chegaram na minha casa, ó, aquele brinquedo é do diabo. Aquela sandalinha é do diabo. Aquela veste é do diabo. Aquilo é do diabo. Aí eles fizeram 2 sacos de plástico preto. Queimaram tudo que era meu. Para desfazer a obra do diabo. Assim. Eu vejo alguns pastores, a gente não tem que concordar com escolhas, mas nós temos que apresentar Cristo. Nós temos que deixar o Cristo, temos que deixar o Espírito de Deus fazer a obra. O Espírito Santo de Deus, Ele sim tem sabedoria para alcançar. Ele sim tem a palavra certa em nossa boca. Ele sim sabe quem quer e quem não quer. Ele sim sabe onde você tem que apostar e aonde você tem que deixar caminhar mais um pouco. E você não vai conseguir ter essa intimidade se não for através da palavra de Deus. Você não vai conseguir se não for através da palavra de Deus. E aí eu vim com meu coração dolorido, mas pensando no que houve, e falando com o Senhor. E o Senhor falando fortemente ao meu coração: gere vida.
No ambiente de morte gere vida. No ambiente de destruição gere vida. No ambiente de portas fechadas gere vida. Gere vida. No ambiente que você olha e vê que não dá, não tem, gere vida. Irmãos, se você soubesse que às vezes do falar, você ir lá dar um abraço tão forte para essa pessoa sentir a segurança, pode quebrar milhões e milhões de cadeias. Algemas podem ser destruídas. Só que é necessário eu e você compreendermos e entendermos que nunca foi sobre nós, mas sempre foi sobre Ele. E que todos que aqui estão, nesta noite, que estão online, nós temos que fazer eles entender que nunca será sobre eles, mas sempre será sobre aquele que os trouxe à vida, que os chamou e que quer se fazer conhecer através de nós. E precisamos, irmãos, abraçar mais, criticar menos, porque cada um tem uma ferida. Precisamos, irmãos, ser pessoas de oração, pessoas intercessoras, pessoas que clamam, pessoas que buscam pelo próximo o melhor, independente do que vai ser o final, mas crer que aquele que nos chamou é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Não enfia a religiosidade. Não fale palavras tão duras, porque você não sabe como aquela pessoa chegou até um ambiente que você chegou. E às vezes essa pessoa chegou para um ambiente de cura que você não sabe, que eu não sei, mas nosso Deus sabe. E às vezes Ele só quer fazer. E Ele precisa que eu e você entenda, temos a sensibilidade para que seja feito. E agradeça ao Cleito e ao Leandro que eu estou aqui hoje, porque eu vim por eles. Levantei da minha cama e falei assim, a irmã falou que vai levar 2 pessoas. Senhor, eu não estou bem, mas eu vou por eles. Porque o Senhor ama tanto eles, Pai, que o Senhor me chamou para dizer isso para eles, que o Senhor ama eles, que o Senhor quer estar com eles a cada momento, ajudando eles em tudo, em tudo, em tudo. Trabalhando onde é mais difícil, movendo onde que parece que não acontece nada, mas se Deus quer fazer, então eu vou, Deus. Porque o Senhor vê aquilo que eu não vejo, o Senhor sonda aquilo que eu não sondo, o Senhor esquadrinha aquilo que eu não esquadrinho. E se o Senhor, independente de qualquer coisa, está trazendo essas 2 almas para nos visitar hoje, porque lá no seu trono de glória tem um propósito que eu desconheço, mas o Senhor conhece, que eu desconheço, mas o Senhor sabe. E se eu preciso ir lá para dizer que existe um propósito de Deus na vida deles, e que Deus é fiel para cumprir sobre a vida deles, e que Deus quer alimentá-los através da fé deles em Cristo Jesus, eu vou estar lá. E para dizer que Deus cuida de cada detalhezinho da nossa história, se eu preciso estar lá para dizer, eu vou. Se eu preciso estar lá, Senhor, para clamar por vida, para clamar para um ambiente diferente, porque, irmãos, nós saímos daqui, muitos vão para a sua casa, e está tudo bem, mas outros vão para a sua casa e chegou lá, não está tão bem assim.
Senhor falou assim: você precisa falar para eles me levar para casa. Você precisa fazer eles entender que eu sou o que sou. Eu guiei o povo durante 40 anos pelo deserto. Eu o livrei da mão de Faraó. Eu os tornei meus filhos. Eu dei o maná para eles. Eu mostrei para eles da minha grandeza. Eu abri o mar para eles passar. Eu levantei para eles um líder que levasse diante da minha vontade, da minha palavra, os levasse para um lugar seguro. E você precisa ir lá falar para eles nesta noite que eu quero levar a casa deles, a família deles para um lugar seguro. Eu quero levar a geração deles para um lugar seguro. Mas eu preciso que eles se permitam ser o vaso escolhido para levá-los. Como assim, pastora? Ele está querendo dizer para você que está aqui hoje, que ele quer que você seja um Moisés da sua casa. Um Moisés do seu trabalho, um Moisés sobre a sua família, sobre a sua geração. Ele quer que você seja um Moisés hoje. Que você seja aquele que vai ouvir da voz de Deus. E vai conduzir a tua geração, a sua casa, a sua família, para um lugar seguro. Isso que Ele quer de vocês. Talvez o teu filho já não mora mais com você, mas ainda é a sua geração. Não desista dele. Leva junto para esse lugar seguro. Demonstre o amor de Deus através da tua ação. Leve o teu joelho até, irmão, ficar calejado se for preciso. Mas lute pela tua casa, pela tua família. Declare palavras de bênçãos. Às vezes teu filho está lá numa biqueira, o teu esposo está no bar. Declara que este vício não é maior do que o poder de Deus. Que este vício, ele vai cair por terra. Eu creio que já caiu, mas ele vai cair por terra. Em nome de Jesus, não aceita viver mais 10, 15 anos na mesma situação, porque a maior parte das pessoas com vício, você chega até a pessoa e pergunta por que você está nessa situação. Essa pessoa fala: eu sinto uma dor do passado, eu sinto uma dor de uma perda, fiz uma escolha errada. Aí você vê que isso são ações até de prisão, para que a pessoa não seja alcançada para uma vida de muita vitória e bênção que Deus chamou para viver. Aí você começa a olhar e ver que essa pessoa precisa muito de que eu e você tenhamos coragem para clamar por essa pessoa. Para clamar, para levar até o altar essa pessoa. Não importa se vai ter 1, 2, você tem que estar lá. Não importa, igual eu falei agora, não importa se vai ter 1 ou 2 crianças louvando, eles vão louvar. Não importa. Não importa se o mesmo povo que você tem que estar preparado para pregar para 1 ou 2, você tem que estar preparado para pregar para 1000. Do mesmo jeito que Deus te usa para falar com 1000, você tem que estar preparado para falar com 1. Porque não é você, é Ele. Não é você, é Cristo que está em você, que vai agir em que vai agir em multidão. E faz lembrar que Davi não estava junto aos seus irmãos, ao seu pai, mas o profeta foi até lá para poder ungir o escolhido de Deus. Quando ele chegou lá naquela casa, Davi não estava, porque ele estava no pasto.
apacentando as ovelhas do seu pai. Preste bem atenção. Davi não estava na casa. Davi estava no pasto apacentando. Estava sozinho. Quando o Senhor enviou o profeta Samuel até a casa de Jessé. Chegou na casa de Jessé, estava lá os 7 filhos de Jessé. Mas Davi não estava lá. Aí você vê que o Senhor, Ele vai até onde você está. Para te ungir. Para te separar. E para dizer que você é dele. Ele podia ter escolhido qualquer um daqueles que estavam dentro daquela casa. Tinha 7 lá. E o que o Senhor fez? Não é nenhum deles. Aí Samuel, mas como que não é nenhum deles? Esse é forte, esse é grande, esse tem porte. O Senhor, não é nenhum deles. Não é do jeito que você vê, é do jeito que eu vejo. E ele podia, o profeta, fazer, não, ele não fez, ele esperou até a palavra de Deus. Todo profeta tem que esperar a palavra de ordem da parte de Deus para fazer. Por isso a sensibilidade que eu falei desde o início do culto. E às vezes daqueles 7 que estão dentro da casa. Imagine, Jessé apresentou os 7. Imagina o Jessé com um sorriso lindo, alegre, porque estava as 7, que até então serviu o exército de Saul. Então eles eram homens bonitos, grandes, prontos para a batalha. Tanto que ele nem lembrou de Davi. Só foi lembrar de Davi quando Samuel perguntou: tem mais alguém? Tem mais algum filho? Ah, tem. Aí ele lembrou, tem um. Só que ele é bem ratinho, ele é pequenininho. Cabelinho ruim, ruivo. Está lá, no meio do pasto, apacentando as nossas ovelhas. Aí o profeta disse assim: então manda chamar. E ninguém vai sentar na mesa, presta bem atenção. Ninguém vai sentar na mesa até que ele venha. Já tinha um banquete preparado, irmãos. Mas somente sentou na mesa quando Davi chegou. A Bíblia nos diz que nós vamos sentar na mesa, porque nós somos da raiz de Jessé, da raiz de Davi. E quando ele veio, olharam, o pai deve ter olhado para ele assim: só falta ser ele. Mas era ele. Era o que o Senhor havia escolhido. Separado e ungido. Para se tornar um dia rei de Israel. Só que a casa começou a ser alcançada por aquele que estava no pasto.